boa tarde a você que acompanha o Conexão FPA-MT desta quarta-feira. Hoje quem vai conversar conosco é o presidente da ProSoja Mato Grosso, Lucas Costa Beber, que voltou recentemente de uma viagem na Alemanha. Esse vai ser o nosso primeiro assunto aqui hoje, né, Lucas? Justamente essa viagem com outras entidades que representam produtores de soja, né, de oleaginosas a nível mundial, e a ProSoja representando o Brasil. Como foi essa viagem? Quais os principais assuntos, né, temas que foram debatidos lá? Eu sei que a pauta ambiental, a pauta verde também roubou boa parte das discussões, né? Boa tarde. Boa tarde, Patrone. Boa tarde a todos que nos assistem. É uma honra poder conversar aqui. Então, viemos da Europa na semana passada, participamos lá do Diálogo Internacional dos Produtores de Oleaginosas, onde estavam presentes representantes dos produtores dos Estados Unidos, do Paraguai, da Austrália, do Canadá, da Alemanha, da França e da União Europeia, enfim, vários países reunidos. E a discussão principal, sem dúvida nenhuma, foi a Agenda Verde, na qual o Brasil tem sido um dos países mais cobrados, porém a gente vê que, na verdade, o Brasil aqui é o país que está cumprindo a legislação mais rigorosa do mundo. Brasil e Paraguai são dois países aí que são modelos para o mundo e, infelizmente, essa lei vem para penalizar justamente nós, que temos mais fronteiras, porém, mesmo assim, mesmo que a gente usasse todas essas áreas aí, temos muitas áreas de conservação, sem cuidar as boas práticas que temos aqui, como o plantio direto. Então, todos esses temas, todos esses assuntos foram tratados lá. E a questão também do famoso carro elétrico, que nós temos aqui o combustível mais verde do mundo, seja através do biodiesel, quanto o etanol de cana ou etanol de milho, que são produzidos de lavoura através de sucessão de cultura, plantio direto, lavouras verdes com a redução do uso de nitrogenados, diferente do carro elétrico que é abastecido lá na Europa por usinas termoelétricas. A gente passou na frente de usina lá, viu madeira que está sendo queimada, madeira, carvão, florestas que eram florestas antigas, foram desmatadas para poder garantir o aquecimento da Europa e a energia. Então, você ouve falar muita coisa, mas na prática eles querem impor para o produtor brasileiro, para a nossa agropecuária, que é a que emite menos carbono do mundo. Então, ressaltamos os pontos e deixamos claro que essa agenda verde serviu como protecionismo econômico lá atrás, os países faziam contra outros, mas mesmo os que usaram hoje, eles criaram um monstro que está começando a engolir eles também. Então, eles têm essa preocupação. Saiu uma nova lei europeia também de recomposição, onde que os produtores de lá têm que recompor 20%, porém não há prazo, não há nada. É mais uma narrativa para dizer que eles têm o compromisso, porém quem faz na prática é o produtor. Nós deixamos de fazer enquanto eles não fazem. Qual a percepção que você teve, você e os demais representantes da ProSoja, quando a voz, né, do produtor brasileiro foi dita lá, né? Ou seja, quando vocês falaram, qual a reação que você percebeu? Primeiro, Patrone, é apresentar números. Lá você ouvia falar muita narrativa, porém poucos números. Nós levamos números, principalmente do biodiesel, do etanol, do sequestro de carbono das nossas propriedades, o que surpreendeu bastante eles. Estava presente um comissário de agricultura da União Europeia. Eles tentam ser irredutíveis, falar que lá eles não retrocedem nas leis, porém a gente deixou claro que pode haver sim, dificuldades para eles, inflação. Nós apresentamos números da produção brasileira, todos os produtores viram e gostaram, quem viu lá, e ficou claro que essas barreiras que estão criando têm favorecido muito China e Rússia, o que não é muito favorável para nenhum daqueles produtores, muito menos para nós. É importante a parceria com esses países, porém nós não podemos deixar que isso traga alguma desvantagem econômica. Então, o que trago de positivo é que eles também tiveram a percepção que essa agenda verde chegou ao limite e que está prejudicando os produtores de todo o mundo e que tem muita barreira comercial transvestida em cima disso. Nem tudo que se é discutido é realmente a preocupação com as emissões de carbono e a preservação. Aquela sensação de que a gente é exemplo em produção sustentável realmente prevalece. Sem dúvida nenhuma, os produtores desses outros países não têm compromisso de área para conservar. Quando você falava, os produtores do Canadá falavam em desmatamento sustentável, eu perguntei o que era aquilo, eles falaram que é justamente abrir grandes áreas, que o maquinário gasta menos combustível, emite menos carbono para fazer manobras e tudo mais. Então, é algo que para nós é uma piada perto do que a gente faz. Chegando lá próximo, os rios próximo a Paris, que foi aonde que a gente fez a primeira conexão também, você vê lá que a conservação até de APPs na beira de rio, aqui no Brasil seria conservada
considerado crime o que é feito lá. É claro que a gente respeita, eles têm as legislações deles, mas a gente se vê um excesso de imposição sobre os nossos países, principalmente os países latino-americanos, e agora eles começam também a sentir essa pressão para cima deles. Então é um momento que os produtores começam a se unir para barrar excessos nessa questão verde. Todos nós temos a preocupação, temos que nos preocupar com o dia de amanhã, mas não podemos jamais admitir injustiça e muito menos exageros contra o nosso setor. Maravilha. Lucas, voltando agora para o Brasil, né, os assuntos aqui internos, o novo Plano Safra tende a ser anunciado logo mais, né? E foi prorrogado esse anúncio e vocês fizeram críticas muito contundentes com relação a essa prorrogação e a maneira como o governo federal tem lidado com o agronegócio. Nessa segunda-feira, dia 1º, o produtor já tinha que estar indo nas agências bancárias, saber o dinheiro que ele podia acessar, que juro ele podia acessar. Então isso demonstra uma falta de compromisso pelo governo, porque atrapalha o planejamento também do produtor, e a gente fala, aqui não cabe discutir ideologia, cabe discutir atitudes. Desde o início do ano nós vemos aí a crise que o Centro-Oeste enfrentou, a falta de chuvas, né? Pedimos um auxílio para os produtores, principalmente para evitar as famosas recuperações judiciais, porque o produtor que realmente precisa são produtores, às vezes, que têm o pé no chão, mas que foram prejudicados esse ano. E a gente vê aí que o governo virou as costas para o produtor, porque anunciou medidas e quando vieram tarde, não tinha recurso suficiente, juros altos. Tivemos aí uma linha de capital de giro que foi tanto pedido, o governo até falou que lançaria uma linha em dólar com juros por volta dos 8%, lançou a 17%, que é inacessível. Então, tememos que o anúncio agora do Plano Safra venha ainda com linhas de juro igual ou às vezes até superior ao ano passado para a maioria dos produtores, porque não cabe ficar aqui separando, falar de pequeno e médio, acho que tem que falar de todos os produtores, que é importante a produção de alimentos, principalmente a soja, que é responsável pelo superávit da balança comercial, pelo crescimento do PIB do país, principalmente dos estados produtores. Não é à toa que a economia de Mato Grosso foi a que mais cresceu ano passado, e esse tipo de atitude de atraso no anúncio, ele não só traz desconfiança por parte do produtor, alguns vão buscar talvez recursos na iniciativa privada, às vezes pagando juros até mais altos, mas também para investidores que investem no país, investem na agricultura. Isso tudo traz instabilidade e incertezas. Então nós temos essa preocupação, espero que o ano que vem o governo corrija isso, entendeu? E nas próximas crises atenda de verdade. A gente vê a reclamação dos produtores do Sul também, que sofreram com a catástrofe climática, estão muito insatisfeitos. Então, assim, a agricultura brasileira nunca teve tão abandonada e largada como está nesse momento, ainda mais no ano que a gente ouve falar que o MST, que não é considerado nem uma instituição séria, não tem nem CNPJ, fazer parte do Plano Safra, sabendo que os produtores que realmente trabalharam, lutaram, que vieram aqui por esse Centro-Oeste, desbravaram para ter suas lavouras, que precisam de recursos, não são ouvidos, enquanto baderneiros que promovem aí invasões de terra, participam de algo tão importante, não só para a agricultura, mas para a economia do país, já que o nosso país tem vocação agrícola, é um dos grandes produtores do mundo. Então, tudo isso mostra um grande desrespeito, não só com o setor agropecuário, mas também um desrespeito com a sociedade brasileira. Qual a expectativa de vocês com relação a esse Plano Safra que vai ser lançado? A expectativa, a gente espera, né, errar, mas a gente não vê muito aumento de recurso, porque o governo tem gastado bastante, então ele fala em responsabilidade fiscal, mas pelo que deu para entender, parece que querem jogar a responsabilidade fiscal justamente sobre o setor, tanto aumentando impostos, tivemos aí a PL do fim do mundo, como também, talvez aí, não colocando todos os recursos necessários disponíveis para o Plano Safra. Então a gente não espera grande aumento e a gente tem medo também que o corte na cobrança de juros, que são equalizados pelo governo, não tragam valor muito atrativo de mercado, ou seja, a agricultura brasileira acaba perdendo investimento. Espero estar errado, Patrone, mas infelizmente é essa a expectativa que o governo tem gerado, até por conta das atitudes que ele veio tendo durante esse ano, desde o início, principalmente em relação à crise que o nosso país enfrentou, seja seca no Centro-Oeste, seja cheia lá no Sul. Okay, Lucas, obrigado pela participação aqui. Patrone. Muito obrigado a você que nos acompanhou nessa edição do Conexão FPA-MT. Fiquem bem, até a próxima semana.
Conexão FPA-MT. Apoio à ProSoja Mato Grosso.